Mas por falar em peso, vamos falar do peso argentino. Disparou 10% nesta segunda, ou seja, valorizou? Valorizou em relação ao depois da dólares. vitória do partido de Javier Milei nas eleições legislativas. E aí, nos conte. E a Bolsa Argentina também subiu muito, Elisa. Mais de 20%, 22%, que é muito positivo. Significa que é mais dinheiro entrando ali, né, investimento para as empresas argentinas. Por que de tudo isso? Porque veio a credibilidade diante da vitória de Javier Milei nesse final de semana. Então, o impacto, a resposta imediata que a gente teve, primeiro, foi a da vitória de Javier Milei, com essa virada, que ele teve novamente um voto de confiança da população para conseguir colocar em prática, né, todas essas medidas de mudança, principalmente do cenário econômico, e, por outro lado, com a vitória sendo concretizada, com a ajuda declarada de um cabo eleitoral ali, que é de Donald Trump, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Aí a gente teve essa resposta imediata, o câmbio tendo um baita de um alívio, com o peso voltando a valorizar um pouco mais, e com a Bolsa Argentina e com todos os ativos, as ações das empresas argentinas se valorizando bastante, inclusive as ações das empresas argentinas que são negociadas lá na Bolsa de Nova York. Esses ativos, viu, Elisa, essas ações chegaram a valorizar praticamente 50%, justamente por esse crédito dado nesse momento. É um movimento, obviamente, de curto prazo, que a gente costuma dizer no mercado, né? Ou seja, você faz aquele investimento ali na hora, a ver de como que fica o comportamento da economia argentina nos próximos meses, eu diria até nas próximas semanas, porque tudo isso está atrelado a, literalmente, voto de confiança que foi dado. Para continuar dessa forma, a gente precisa ter a execução de todas aquelas reformas de todo aquele mega projeto de lei de Javier Milei, que englobava muitas mudanças, muitas delas. Inclusive, Elisa, ontem até você me fez uma pergunta sobre, depois foi que eu vi lembrar de um fator importante. Okay. Ontem você me perguntou assim, mas Débora, quais eram mesmo essas reformas de Javier Milei que ele queria impor para poder mudar na economia argentina? Muito foi de corte, realmente de gasto, com o funcionalismo público, mas uma das promessas dele de mudança seria na reforma trabalhista, Elisa. E essa mudança dessa reforma trabalhista, inclusive, era muito polêmica. É tanto que em janeiro teve uma decisão da Justiça Argentina bloqueando o andamento dessa reforma trabalhista por lá. E agora, Javier Milei, com essa vitória, pede apoio para que essas reformas, como a trabalhista, consiga realmente aprovação no Congresso. Lembrando, teve uma decisão da Justiça que impediu isso lá em janeiro, a execução dessa reforma trabalhista. Por quê? Entre muitas das mudanças, envolvia mudança previdenciária, que seria a criação de um fundo para o funcionário apenas, colocar dinheiro nesse fundo, não as empresas, que revia também a questão do pagamento de indenização. Se você fosse demitido, as empresas poderiam parcelar inúmeras vezes a indenização desse funcionário. Previa também um aumento da carga horária de trabalho de 8 para 12 horas, o aumento do tempo de contrato de experiência para até um ano, só para você ter uma base de comparação, aqui no Brasil, o contrato de experiência é de 3 meses. Então, assim, são muitas mudanças. Imagina a experiência de um ano. Um ano. Caramba. E sem a certeza se você vai ser contratado ou não. Tudo isso para diminuir o custo das empresas na contratação e conseguir, assim, diminuir a informalidade no país. O que traria um maior controle, obviamente, também do fluxo de capital circulando, de dinheiro circulando naquela economia. Só que por serem medidas muito duras e muito polêmicas, isso chegou a travar mesmo na Justiça. É apenas uma das medidas que Javier Milei espera agora encontrar apoio para conseguir continuar trazendo essas mudanças na economia argentina. Óbvio também que com essa valorização do peso de ontem, a gente consegue ter um efeito positivo nos preços, a inflação. A gente sabe que a Argentina vive um momento de um maior controle da inflação comparado a antes de Javier Milei. E isso é o que traz um saldo positivo para a gente ter essa vitória dele agora, porque o argentino entrar no supermercado e dizer assim, olha, esse preço não está mais variando como antes. A gente já passou por hiperinflação aqui no Brasil, sabemos o que isso significa. E era a realidade do argentino. Na prática, essa foi uma das principais mudanças para o argentino, de não ter essa variação, essa oscilação de preço dia a dia. Na prática também, Elisa, isso refletiu na mudança de comportamento do argentino, de consumo, de hábitos, de não estar indo mais para restaurantes e tudo mais, porque o custo do dinheiro lá virou outra coisa. Então, tudo isso tem sido colocado na ponta. A gente tem uma resposta positiva agora do mercado, mas atrelada à continuação da implementação das medidas econômicas de Javier Milei.